Miguel se acomodou na poltrona de couro escuro de seu escritório, refletindo sobre a vida que levava. A imponente mansão, erguida em um terreno vasto e bem cuidado, era um símbolo de seu sucesso. As paredes eram adornadas com obras de arte contemporâneas, cada uma mais cara que a outra, e o brilho dos lustres de cristal refletia um estilo de vida que muitos desejariam ter. Contudo, à medida que ele observava a cidade através das grandes janelas, algo dentro dele se sentia vazio. A solidão, uma companheira constante, parecia mais pesada naquele dia. Ele estava cercado por luxo, mas o que realmente lhe faltava era o calor humano, o amor verdadeiro. Miguel, a reunião sobre o projeto de expansão está marcada para as 15 horas, disse sua assistente, Ana, entrando sem ser convidada. Ela carregava uma pasta repleta de documentos, mas sua presença não trouxe conforto ao executivo. Ele apenas acenou com a cabeça, sem desviar o olhar da paisagem urbana que se estendia à sua frente. Os carros que passavam pareciam tão distantes quanto as pessoas em sua vida. A cada dia que passava, ele se perguntava se a fortuna acumulada valia a falta de conexões genuínas. As reuniões se sucediam, sempre repletas de pessoas que se interessavam apenas por seu dinheiro e poder. Miguel se via constantemente cercado por sorrisos falsos e palavras vazias. Você sabe que precisa ajustar a proposta, não é? Um de seus sócios disse, sem olhar nos olhos dele. Senão, corremos o risco de perder o investimento. As palavras soavam como uma sinfonia de interesse e ambição, mas ele apenas balançou a cabeça, absorvendo cada crítica como uma flecha que atingia seu coração. Após mais uma tarde de encontros sem sentido, Miguel decidiu caminhar pelos jardins da mansão. O ar fresco da tarde contrastava com a pressão que sentia dentro de casa. Ele admirou as flores meticulosamente cuidadas, sentindo-se um observador distante de sua própria vida. Um sorriso involuntário surgiu quando um pássaro passou voando, mas logo se desfez, lembrando da solidão que o cercava. Quando foi a última vez que alguém sorriu para mim sem um motivo claro? Ele se perguntou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana olhava pela janela de sua pequena casa. As paredes eram simples, e o mobiliário escasso. Contudo, a luz do sol que entrava pela janela iluminava seu rosto cansado, revelando uma determinação que pulsava dentro dela. Desde muito jovem, a vida não fora fácil. Ela havia enfrentado perdas e desafios, mas não se deixava abater. Eu só preciso de uma oportunidade, murmurou para si mesma, lembrando-se das dificuldades que a moldaram. A busca por um novo emprego era a sua prioridade, e ela estava disposta a qualquer coisa para mudar sua realidade. Com um currículo em mãos, Mariana decidiu se candidatar à vaga de empregada na mansão de Miguel. Se eu conseguir essa oportunidade, tudo pode mudar, pensou, enquanto caminhava até a estação de ônibus. A ideia de trabalhar em um lugar tão luxuoso a deixava nervosa, mas também cheia de esperança. Ela imaginava como seria viver em um ambiente onde as pessoas não se preocupavam com o que comeriam no dia seguinte, onde os problemas pareciam ser apenas questões de classe. Talvez eu possa encontrar um pouco de paz lá, refletiu. No dia seguinte, Mariana chegou à mansão, seu coração acelerado. A grande entrada, com suas colunas imponentes e uma porta de madeira esculpida, a fez hesitar. Você consegue, Mariana. É só um trabalho. Ela se lembrou, respirando fundo antes de tocar a campainha. Um funcionário a recebeu e a conduziu até o escritório de Miguel. Enquanto caminhava pelos corredores luxuosos, Mariana admirava os detalhes. Os quadros, os vasos de flores, tudo parecia tão distante de sua realidade. Entre, a voz grave de Miguel ecoou no ambiente, e Mariana sentiu um frio na barriga. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa de madeira,
olhando para ela com uma expressão neutra. Você deve ser a candidata à vaga, ele disse, sem se levantar. Mariana assentiu, nervosa. Sim, senhor. Meu nome é Mariana e estou aqui para a entrevista, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Miguel a observou por um momento, notando a simplicidade de sua vestimenta, mas também a sinceridade em seu olhar. Ele se lembrou de como ele mesmo já fora mais simples, antes de se perder na busca por sucesso e riqueza. Por que você quer trabalhar aqui? Ele perguntou, já prevendo respostas ensaiadas. Mas Mariana não se deixou intimidar. Eu preciso de uma chance. Minha vida não tem sido fácil, e eu quero mudar isso. Eu sou dedicada, estou disposta a aprender, ela disse, a paixão em sua voz transparecendo. Miguel, surpreso pela sinceridade dela, começou a se sentir intrigado. Aquela jovem humilde não parecia apenas mais uma candidata. Havia algo diferente nela. E quais são suas experiências anteriores? Ele perguntou, inclinando-se um pouco para frente, interessado. Eu trabalhei em um café por 3 anos. Antes disso, ajudei em casa com meus irmãos mais novos. Aprendi a cozinhar, limpar e organizar. E sempre procurei fazer o meu melhor. Mariana respondeu, com um brilho de determinação nos olhos. Miguel sentiu uma conexão inesperada com ela. Uma sensação de que havia algo mais por trás daquela fachada de fragilidade. Entendo. E você está ciente de que este trabalho pode ser bastante exigente? Ele continuou, ainda com um tom de profissionalismo. Mariana assentiu. Sim, senhor. Estou disposta a fazer o que for necessário. Ela concluiu, firme em suas palavras. A entrevista prosseguiu. E Miguel se viu cada vez mais intrigado com a jovem. Ele hesitou, pensando na diferença de classes, no abismo que os separava. Esse trabalho pode não ser adequado para você, ele disse, tentando se justificar. As pessoas que trabalham aqui estão acostumadas a um certo padrão de vida. Eu entendo, senhor. Mas eu não estou atrás de luxo. Eu só quero um lugar onde eu possa trabalhar e ser valorizada, Mariana respondeu. Seu tom desafiador, mas respeitoso. Miguel ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Enquanto se despedia de Mariana, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Vamos fazer assim. Eu vou lhe oferecer um emprego. Mas quero que saiba que isso não será fácil, ele disse, olhando nos olhos dela. Mariana sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e fez Miguel sentir algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Obrigada, senhor. Eu prometo que não irei decepcioná-lo. Ela respondeu, e ao sair do escritório, já não se sentia tão pequena diante de sua nova realidade. Miguel a observou sair, sentindo um misto de alívio e expectativa. Ele não sabia ao certo o que o aguardava, mas uma pequena chama de mudança começou a se acender dentro dele. Uma nova jornada estava prestes a começar. Sem saber, Mariana se tornaria uma parte essencial dela. Mariana entrou na mansão com um misto de nervosismo e determinação. Era sua primeira semana de trabalho, e cada dia parecia um novo desafio. A mansão, imponente e cheia de luxo, por fora exibia uma beleza deslumbrante, enquanto por dentro guardava um vazio que Mariana começava a perceber. Enquanto organizava a cozinha, seus olhos se desviavam para Miguel, que, em sua mesa de trabalho, parecia absorvido em suas obrigações, mas com uma expressão distante, como se estivesse preso em um labirinto sem saída. Miguel observava Mariana em silêncio. Havia algo nela que o atraía, uma essência de simplicidade que contrastava com o mundo superficial em que ele vivia. Ele a via limpar a mesa, arrumar os talheres com meticulosidade e preparar o café com carinho que ele não via em ninguém há anos. Os pequenos gestos de Mariana,
como quando ela passava a mão pelos cabelos, e um sorriso tímido surgia em seu rosto. Começaram a quebrar a armadura emocional que Miguel havia construído ao longo de sua vida. Você se saiu muito bem na sua primeira semana, ele comentou, ainda sem se afastar de seu trabalho. A voz dele era firme, mas havia um toque de suavidade que Mariana percebeu. Obrigada, senhor. Estou tentando me adaptar à rotina da casa, Mariana respondeu, um pouco hesitante, mas já começando a se sentir mais confortável na presença dele. Se precisar de algo a mais, é só me avisar. Os dias foram passando e, a cada interação, a relação entre eles se tornava mais leve. Mariana, com sua natureza gentil e dedicada, começou a trazer um pouco de calor para a frieza do ambiente. Durante os almoços, Miguel começou a se permitir pequenas conversas, fazendo perguntas sobre a vida dela, suas preferências, como se estivesse tentando descobrir não apenas a empregada, mas a mulher que estava na sua frente. Você gosta de cozinhar? Miguel perguntou um dia, enquanto observava Mariana preparar o almoço. Sim, senhor. Na verdade, eu sempre ajudei minha mãe na cozinha, respondeu Mariana, com os olhos brilhando ao lembrar de momentos simples de sua infância. Ela fazia as melhores sopas. Miguel sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminou o rosto. Eu adoraria experimentar uma dessas sopas algum dia, ele brincou, mas a seriedade em seu olhar era inegável. Ele estava começando a se abrir, a compartilhar pequenos pedaços de sua vida. Quem sabe um dia, senhor, posso fazer uma especialidade para você, Mariana respondeu, sentindo-se um pouco mais à vontade. Havia algo em Miguel que a atraía, uma profundidade que ela queria explorar, mas ao mesmo tempo, a diferença de suas posições sociais parecia um abismo intransponível. Naquela tarde, Miguel decidiu sair de seu escritório e dar uma volta pelo jardim. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Ele se sentou em um dos bancos, perdido em seus pensamentos. Às vezes, ele se sentia um prisioneiro em sua própria vida, cercado de riquezas, mas sem amor, sem conexão. Era um ciclo vicioso que o deixava exausto. Mariana saiu da cozinha, trazendo uma bandeja com um lanche da tarde. Ao vê-lo ali, solitário, decidiu se aproximar. Posso me juntar a você, senhor? Ela perguntou, um pouco tímida. Claro, Mariana. Sente-se. Ele respondeu, gesticulando para o espaço ao seu lado. Não precisa me chamar de senhor. Pode me chamar de Miguel. Ela sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto. Miguel. Ok. Então. É um nome bonito. E você, Mariana, também tem um nome bonito. O que você gosta de fazer nos seus momentos livres? Miguel perguntou, curioso. Mariana hesitou por um momento. Na verdade, eu gosto de ler. Livros me ajudam a escapar um pouco da realidade. E qual é o seu gênero favorito? Ele continuou a perguntar, interessado em conhecê-la melhor. Gosto de romances e histórias de superação. Acho que elas me inspiram, respondeu Mariana, agora mais à vontade. Eu já passei por algumas dificuldades e gosto de ver como as pessoas conseguem superar os desafios. Miguel a observava atentamente, absorvendo cada palavra. Todos nós temos nossas batalhas. Às vezes, parece que ninguém entende o que estamos passando, ele disse, revelando um vislumbre de sua própria solidão. É verdade. O mundo pode ser um lugar muito solitário às vezes, Mariana concordou, sentindo que havia uma conexão entre eles. Mas também há momentos de beleza, como este pôr do sol. Miguel inclinou-se um pouco para frente, admirando o céu colorido. Você tem razão. É fácil esquecer essas pequenas coisas quando estamos tão envolvidos em nossas obrigações. A conversa fluiu naturalmente, e ambos começaram a compartilhar histórias de suas vidas. Miguel falou sobre sua infância,
sobre o peso das expectativas da família e da sociedade. Mariana, por sua vez, contou sobre sua vida difícil, sobre a perda de sua mãe e como lutou para se manter em pé. Eu sempre acreditei que as dificuldades nos tornam mais fortes, disse Mariana, olhando nos olhos de Miguel. E talvez, um dia, possamos ver o sentido em tudo isso. Miguel sorriu, tocado por suas palavras. Ele sentia que Mariana estava abrindo uma porta em seu coração que ele havia mantido trancada por tanto tempo. Era um sentimento novo, uma mistura de admiração e afeto que o deixava confuso. No entanto, ao mesmo tempo em que a conexão se aprofundava, Miguel também sentia medo. A diferença de classe e as expectativas sociais o assombravam. Ele não sabia se poderia se permitir sentir algo mais por Mariana. A cada dia, a batalha interna se tornava mais intensa. Enquanto isso, a rotina na mansão continuava, com Mariana fazendo seu trabalho com dedicação. Ela se tornou uma presença constante na vida de Miguel. E cada encontro, cada conversa, trazia um pouco mais de luz para os dias dele. E mesmo que a dúvida e o medo ainda persistissem, a esperança de um novo começo começava a brotar em seus corações. Naquela noite, Miguel decidiu dar um jantar em sua casa, um evento que traria amigos e investidores. Ele sabia que seria uma oportunidade para mostrar que estava em controle de sua vida, mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito ao pensar em Mariana. Como ela se encaixaria naquele mundo que parecia tão opressor? Mariana estava em sua pequena casa, refletindo sobre o que estava por vir. O convite para o jantar a deixou animada e apreensiva. Ela queria se sentir parte da vida de Miguel, mas a ideia de estar em meio a pessoas que poderiam julgá-la deixava inquieta. E se eles não me aceitarem? Pensou, mordendo o lábio inferior. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz dentro dela que dizia que deveria tentar. Afinal, Miguel estava começando a se abrir, e ela não queria perder a chance de conhecer mais sobre ele, de estar mais próxima. Naquela noite, enquanto se arrumava, Mariana decidiu usar um vestido simples, mas que a fazia sentir-se bonita. Ao olhar-se no espelho, ela viu uma mulher determinada, cheia de esperança, e isso a encorajou. Ela respirou fundo, pronta para enfrentar o que viesse. O clima estava tenso na mansão, e Miguel preparava-se para o jantar. Ele sabia que as expectativas eram altas, e a pressão para manter as aparências era imensa. Mas, ao mesmo tempo, sua mente estava ocupada com Mariana. Como ela reagiria ao ambiente? Ele queria protegê-la de qualquer julgamento, mas sabia que não poderia evitar tudo. A mesa estava lindamente decorada, e os convidados começaram a chegar. Miguel cumprimentava cada um deles com um sorriso, mas seu olhar sempre buscava Mariana. Quando ela finalmente entrou, a sala pareceu ganhar vida. A beleza dela, mesmo com um vestido simples, iluminou o ambiente. Você está deslumbrante, ele sussurrou, quando ela se aproximou. Mariana sorriu timidamente, mas seu coração disparou com suas palavras. Obrigada, Miguel. Espero que esteja tudo bem, respondeu, tentando esconder a nervosidade. À medida que a noite avançava e as conversas fluíam, Mariana percebeu que estava em um mundo totalmente diferente. As pessoas ali eram superficiais, e as conversas giravam em torno de negócios e status. Ela se sentia deslocada e um pouco insegura. Miguel, percebendo seu desconforto, tentou ficar ao seu lado, mas a pressão social era intensa. Se precisar de um tempo, é só avisar, ele sussurrou, enquanto ela tentava se encaixar nas conversas. Está tudo bem. Eu só preciso de um momento para me acostumar, Mariana respondeu, um pouco mais relaxada ao sentir o apoio dele. No entanto, à medida que a noite avançava, as interações se tornaram mais difíceis. Um dos convidados,
um amigo de longa data de Miguel, lançou um olhar crítico para Mariana. Então, você é a nova funcionária da casa. O que você acha do nosso estilo de vida? Ele perguntou, com um sorriso sarcástico. Miguel imediatamente se colocou entre eles. Ela não é apenas uma funcionária. É alguém que merece respeito. Como todos aqui. Ele respondeu, sua voz firme. Mariana. A festa na mansão de Miguel estava em pleno andamento, e o ambiente estava carregado de risos forçados, conversas superficiais e olhares avaliadores. As luzes brilhantes refletiam-se nos copos de cristal, enquanto a música de um quarteto de cordas preenchia o ar. Mariana, em um elegante vestido que havia escolhido cuidadosamente, sentia-se um peixe fora d'água. Embora a beleza do espaço e a sofisticação dos convidados fossem impressionantes, o que mais chamava sua atenção era a forma como alguns convidados a observavam. Ela podia sentir os olhares julgadores, como se estivesse sendo avaliada em cada movimento. Olha ali! Quem diria que Miguel contratou uma empregada como sua acompanhante? Cochichava uma mulher de cabelos louros e um vestido de grife. Aos risos. Mariana desviou o olhar, tentando ignorar os comentários. O que ela menos queria era ser o centro das atenções, especialmente de um grupo que parecia tão distante de sua realidade. Miguel, que estava conversando com um grupo de executivos, notou o desconforto de Mariana. Seus olhos se fixaram nela, e ele sentiu um impulso de protegê-la. Ele se despediu rapidamente dos convidados e fez caminho até onde Mariana estava, cercada por um grupo que a analisava com curiosidade. Mariana, você está bem? Perguntou ele, sua voz baixa e preocupada. Estou? Sim. Apenas admirando a decoração, respondeu ela, tentando sorrir. Mas Miguel percebeu que a expressão dela não correspondia às palavras. Ela estava marianamente incomodada. Não se preocupe com eles, disse Miguel, olhando para os convidados que continuavam a observar. Você é uma convidada aqui, não uma empregada. Eles não têm o direito de te julgar. Obrigada, Miguel. Mas é difícil ignorar, Mariana respondeu, com um tom de vulnerabilidade. Sinto que não pertenço a este lugar. Ele hesitou. Você pertence a este lugar. E, mais importante, pertence à minha vida. Porém, suas palavras foram interrompidas pelo riso de um grupo que se aproximava, e Miguel se viu sendo puxado de volta para a conversa anterior. Miguel, você ainda está com aquela ideia de expandir os negócios para o exterior? Perguntou um dos convidados, desviando a atenção dele. Mariana observou enquanto ele se afastava, sentindo a frustração aumentar. Ela não queria ser um fardo em sua vida, mas também não conseguia evitar o que sentia. Sentindo-se sufocada, Mariana decidiu se afastar do movimento da festa. Ela caminhou em direção ao jardim, onde as luzes da festa diminuíam, e a natureza oferecia um alívio ao seu coração inquieto. A brisa suave acariciava seu rosto, e ela fechou os olhos, respirando fundo, tentando encontrar algum tipo de paz. Mariana. A voz de Miguel interrompeu seus pensamentos. Ele a seguiu até o jardim e a encontrou de pé, olhando para as flores que estavam iluminadas por pequenas luzes penduradas. O que você está fazendo aqui fora sozinha? Só precisava de um momento para respirar. Ela respondeu, sem se virar para encará-lo. Aquela festa é esmagadora. Acho que todos nós nos sentimos assim em algum momento, ele disse, aproximando-se dela. Mas, se você quiser, podemos voltar juntos e ignorar os olhares deles. Mariana finalmente se virou para ele, e seus olhos estavam cheios de tristeza. Miguel, você não entende. Eles não me veem como uma igual. E, no fundo, eu também não me sinto assim. Estou aqui apenas porque você me contratou. E isso não muda o fato de que sou uma empregada. Você não é apenas uma empregada, Mariana.
Você é. Você é muito mais do que isso para mim, Miguel disse, com sinceridade. Eu não sei como explicar, mas você trouxe algo de diferente para minha vida. Ela hesitou, absorvendo as palavras dele. Mas e se isso não for suficiente? E se os outros nunca aceitarem isso? Eu sou apenas uma mulher comum, enquanto você é um milionário, uma pessoa de destaque na sociedade. E o que isso importa? O que importa é o que sentimos, disse Miguel, seu tom se tornando mais intenso. Sinto que estamos conectados de uma forma que eu nunca pensei que fosse possível. E não quero que você se sinta inferior por causa do que os outros pensam. É difícil não se sentir assim, Mariana respondeu, seu olhar se perdendo no chão. Eu venho de um lugar muito diferente. Eu não sei se posso me encaixar nesse mundo. Talvez não devêssemos nos preocupar com o que o mundo pensa, Miguel disse, dando um passo mais perto dela. Devemos apenas nos preocupar com o que temos um com o outro. O silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não ditas. Mariana sentia o coração acelerar, e a vulnerabilidade que ambos experimentavam começava a criar um espaço seguro para a honestidade. E se a sociedade não aceitar? E se você se arrepender de estar comigo? Miguel não hesitou. Eu não me arrependo. Nunca me arrependi de tê-la conhecido. O que estou sentindo por você é verdadeiro. E isso é tudo que importa. Mariana olhou para ele, seus olhos brilhando à luz das estrelas que começavam a aparecer no céu. E se eu me machucar novamente? E se isso acabar mal? Então, nós enfrentaremos isso juntos. Ele disse, com uma determinação firme. Eu não vou deixar você sozinha, Mariana. Nunca. As palavras dele foram como um bálsamo em seu coração machucado. Ela não sabia que poderia sentir algo tão intenso, tão puro. E neste momento de vulnerabilidade, Miguel se inclinou um pouco mais perto. O mundo ao redor deles desapareceu, e a única coisa que importava era a conexão que compartilhavam. Então, como se movidos por um impulso irresistível, eles se aproximaram. Os lábios de Miguel tocaram os de Mariana, um beijo suave e delicado, mas ao mesmo tempo cheio de promessas. O tempo parecia ter parado, e a realidade se dissolveu em uma onda de sentimentos que os envolvia. Quando se separaram, ambos ofegantes, Mariana olhou para Miguel com olhos cheios de confusão e esperança. O que isso significa? Significa que estamos dando um passo em direção a algo que pode ser lindo, mesmo que seja assustador. Ele respondeu, ainda segurando seu olhar. Eu quero explorar isso com você, se você também quiser. Mariana sorriu, um sorriso tímido mas cheio de possibilidades. Eu quero. Mas e os outros? Deixaremos que se preocupem com suas próprias vidas, Miguel respondeu, com um leve sorriso nos lábios. Nós temos a nossa história para escrever. Mas, embora a conexão entre eles tivesse se fortalecido, as sombras do passado e as pressões da sociedade ainda pairavam sobre eles, como nuvens escuras em um céu límpido. No entanto, naquele momento, ambos estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos, de mãos dadas, prontos para descobrir o que o futuro reservava. Miguel acordou em um dia ensolarado, a luz do sol entrando pelas grandes janelas da mansão, iluminando os objetos de arte caros e os móveis luxuosos que o cercavam. No entanto, a beleza do dia não conseguia dissipar a sensação de vazio que o acompanhava. Ele se levantou da cama e, ao olhar para o espelho, viu um homem que, apesar de ter tudo, ainda se sentia preso em uma gaiola dourada. Seu pensamento voou para Mariana, a jovem empregada que havia entrado em sua vida de maneira inesperada, trazendo um sopro de frescor e autenticidade que ele tanto desejava. Lembrando-se do beijo que haviam compartilhado na noite anterior, Miguel decidiu que era hora de fazer algo diferente.
Ele queria conhecer Mariana além dos limites da mansão, longe das pressões sociais e das expectativas que sempre o cercaram. A ideia de um passeio pela cidade o animava. Então ele a chamou. Mariana, você pode me ajudar a escolher um lugar para um passeio? Miguel disse ao encontrá-la na cozinha, onde ela organizava algumas frutas frescas. Ela se virou, surpresa com a proposta. Um passeio. Aqui fora. Mas, senhor, isso não é comum. Exatamente. É hora de quebrar a rotina. Quero que você me mostre a cidade como você a vê. Ele respondeu, um sorriso iluminando seu rosto. Mariana hesitou por um momento, a timidez a dominando, mas a sinceridade nos olhos de Miguel a encorajou. Tudo bem, senhor. Eu conheço um parque lindo, com árvores grandes e um lago onde as pessoas costumam se reunir. Perfeito. Vamos lá, Miguel disse, sua animação contagiante. A viagem até o parque foi marcada por conversas leves e risadas, algo que Miguel não fazia há muito tempo. Ele estava começando a se sentir à vontade, como se estivesse se despindo de uma armadura que sempre usou. Mariana falava sobre sua infância, sobre os momentos simples que a tornaram quem ela era. Ele a escutava atentamente, admirando como a paixão e a sinceridade dela iluminavam até mesmo as histórias mais tristes. Eu costumava passar muito tempo nesse parque, Mariana contou, seus olhos brilhando ao relembrar. Meus irmãos e eu corríamos por aqui, jogávamos bola, às vezes, fazíamos piqueniques. Você tem uma família grande? Miguel perguntou, interessado. Sim, éramos 5. Mas muitos se foram. A vida não foi fácil, sabe? Mariana respondeu, sua voz um pouco mais baixa, revelando uma tristeza que ela não costumava expor. Miguel sentiu um aperto no coração. Sinto muito. Não é justo que a vida seja assim. Ela sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Mas eu aprendi a valorizar os pequenos momentos. Como este, disse ela, olhando para o céu azul e para as folhas das árvores que dançavam com o vento. Miguel a observou, sentindo-se mais conectado a ela a cada palavra. Eles chegaram ao parque. E enquanto caminhavam, Mariana o guiava pelos caminhos, apontando as flores coloridas e os diferentes tipos de árvores. Ele se divertia com a maneira como ela falava sobre cada detalhe, e a alegria dela era contagiante. Olhe! Ali está o lago, Mariana exclamou, puxando Miguel em direção à água tranquila, onde patos nadavam serenamente. Vamos sentar um pouco. Eles se acomodaram em um banco à sombra de uma árvore, e Miguel sentiu uma paz que não experimentava há anos. Mariana olhou para ele, seu rosto iluminado pelo sol. Você está diferente, senhor. Parece mais relaxado, ela comentou, um sorriso brincando em seus lábios. É engraçado, mas estar aqui com você me faz sentir livre. Como se eu pudesse ser eu mesmo, sem as máscaras que uso para o mundo lá fora, Miguel disse, olhando nos olhos dela, sinceridade em sua voz. Eu também me sinto assim, Mariana respondeu, corando ligeiramente. Acho que é porque não temos que nos preocupar com o que os outros pensam. A conversa fluiu como o próprio lago diante deles. Miguel se sentia mais leve, menos pressionado. Eles trocaram histórias, risadas, em um momento de silêncio confortável. Miguel decidiu que era hora de se abrir um pouco mais. Mariana, posso te contar uma coisa? Ele começou, hesitante. Claro, senhor. Estou ouvindo, ela respondeu, olhando para ele com curiosidade. Eu tenho medo de me deixar levar por essa conexão que estamos tendo. É algo que nunca esperei sentir. E não sei como lidar com isso, Miguel admitiu. Sua vulnerabilidade a mostra. Mariana mordeu o lábio, pensativa. Eu também sinto isso. É como se estivéssemos em um lugar entre dois mundos. Um onde tudo é difícil e outro onde somos apenas nós.
Exatamente, Miguel concordou. E o que podemos fazer com isso? Podemos aproveitar o momento, mesmo que seja apenas por um dia. Sem preocupações, sem regras. Apenas nós, Mariana sugeriu. Seu olhar esperançoso. Miguel sorriu. Então vamos fazer isso. Vamos aproveitar cada instante. O dia passou entre risadas, confidência e um novo entendimento. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Miguel e Mariana voltaram para a mansão, suas almas mais leves e seus corações um pouco mais abertos. Ao chegar, Mariana se despediu de Miguel, mas algo a impediu de entrar. Ao passar pela mesa de entrada, notou uma carta anônima, cuidadosamente deixada sobre o mármore. Ela hesitou. Seus instintos a alertavam de que algo não estava certo. Com as mãos tremendo levemente, ela pegou a carta e a abriu. Querida Mariana, começou a carta. Você deve saber quem é Miguel. Ele esconde muitos segredos, segredos que podem machucar você. A verdade é que ele não é a pessoa que você pensa que é. Cuidado com o que você deseja. O coração de Mariana disparou. Cada palavra parecia um golpe. Ela leu e releu a mensagem, seu pensamento se agitando. Que segredos eram esses? O que mais ela não sabia sobre Miguel? A ansiedade tomou conta dela. Ela precisava saber a verdade. Mariana. A voz de Miguel a trouxe de volta à realidade. Ele havia notado sua expressão preocupada. O que aconteceu? Ela olhou para ele, sua mente ainda confusa. Eu encontrei uma carta, respondeu, sua voz trêmula. Uma carta. Miguel franziu a testa, caminhando até ela. De quem? Não sei. É anônima, disse Mariana, segurando o papel com força. Fala de segredos, de coisas que eu não sei sobre você. Miguel ficou em silêncio por um momento, seu rosto se fechando. Segredos. Ele parecia perdido em pensamentos, e Mariana percebeu a tensão em seu corpo. Sim, diz que você não é quem eu penso que é. Que pode me machucar. Mariana disse, a voz embargada. Mariana. Eu. Miguel começou, mas as palavras não saíram. Ele respirou fundo, olhando nos olhos dela. Existem coisas no meu passado que eu não compartilhei. Coisas que me marcam e que podem te machucar. Mas eu não quero que você se afaste de mim. Você é diferente, Mariana. Você me faz querer ser melhor. Mariana sentiu uma mistura de emoções. A dor da dúvida e a esperança de um amor genuíno. Por que você não me contou? O que mais você esconde? Miguel hesitou, o peso da verdade em seus ombros. Eu estava com medo. Medo de perder você antes mesmo de ter a chance de te conhecer de verdade. Eu já sofri muito por causa de relacionamentos passados. Não queria que isso interferisse entre nós. Mas agora eu me sinto perdida. Mariana respondeu, suas palavras cheias de feridas. Como posso confiar em você se não sei o que está acontecendo? Eu entendo sua preocupação, mas quero ser honesto com você. Existe um lado da minha vida que eu tentei deixar para trás que nunca quis que você fizesse parte. Relações complicadas, traições. Eu não sou perfeito, e sei que isso pode te assustar. Eu só quero saber a verdade, Miguel. Eu te admiro, mas preciso entender quem você realmente é. Mariana disse, seu olhar penetrante. Miguel se aproximou, tomando a mão dela entre as suas. Eu prometo que vou te contar tudo. Não quero que segredos nos separem. Você merece a verdade, Mariana. O olhar dele se cruzou, e Mariana sentiu uma onda de emoções. O amor estava ali, pulsante, mas a sombra do passado ameaçava envolvê-los. Ela sabia que a conversa que teriam seria difícil, mas também sabia que era necessária. Miguel precisava abrir seu coração, e ela estava disposta a escutar.
mesmo que isso significasse enfrentar o que havia de mais doloroso em sua vida. Miguel estava em seu escritório, cercado pela opulência que sempre o acompanhará, mas que agora parecia pesada e sufocante. As paredes decoradas com quadros de grandes mestres, a imponente mesa de mogno e os luxuosos móveis não conseguiam mais esconder a inquietação que dominava seu ser. Ele olhava pela janela, a cidade se estendendo diante dele como um mar de luzes, mas nada disso parecia convidativo. A presença de Mariana em sua vida tinha mudado tudo, e ele se sentia dividido entre o desejo de estar ao seu lado e a pressão constante de manter as aparências. Os telefonemas de investidores e amigos insistiam em sua atenção, sempre cobrando uma postura que não se encaixava com quem ele realmente se tornará. Miguel lembrava-se das conversas que tivera com Mariana sobre a autenticidade e a busca por um amor verdadeiro. A ideia de se afastar de seu círculo social e dos negócios que o rodeavam parecia cada vez mais tentadora. Mas ele não conseguia ignorar a voz inquieta que sussurrava que isso poderia custar-lhe tudo. Foi nesse turbilhão de pensamentos que Mariana entrou no escritório, carregando uma bandeja com chá e algumas bolachas. Ela era a personificação da simplicidade e da graça, e Miguel sentiu seu coração acelerar ao vê-la. Mariana sempre tinha esse efeito sobre ele, um brilho que iluminava até os dias mais sombrios. Oi, Miguel. Você parece distante hoje, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. A preocupação em seus olhos era evidente, e ele percebeu o quanto ela se importava. Está tudo bem. Miguel forçou um sorriso, tentando afastar os pensamentos pesados. Só estou lidando com algumas coisas. Nada que eu não consiga resolver. Mas Mariana não se deixou enganar. Ela conhecia bem a expressão de Miguel e a maneira como ele tentava esconder suas preocupações. Se precisar de ajuda, estou aqui. Sabia que você pode contar comigo, não é? A sinceridade em sua voz era um bálsamo para a alma dele. Ele assentiu, mas a questão que o atormentava ainda pairava entre eles como uma nuvem escura. Mariana, começou ele, hesitando. Às vezes sinto como se estivesse preso entre dois mundos. Um deles é o que eu construí, com todas essas expectativas e obrigações, e o outro é você e a vida que poderíamos ter juntos. E eu não sei como lidar com isso. Ela se aproximou, sentando-se na beirada da mesa, perto dele. Miguel, o que realmente importa é o que você quer. Não se preocupe com o que os outros pensam. Se você decidir que quer mudar, eu estarei ao seu lado. As palavras dela lhe deram esperança, mas também temor. Como seria a vida longe das expectativas dos ricos e poderosos? Ele não sabia se tinha coragem suficiente para isso. E se tudo desse errado? Eu não quero te colocar em uma posição desconfortável, Mariana. Você merece mais do que eu posso oferecer agora, disse ele, seu olhar se perdendo na distância. Você está me oferecendo mais do que qualquer outra pessoa já fez. Você me entende. Não se trata apenas de dinheiro ou status. É sobre nós e o que podemos construir juntos, respondeu Mariana, seus olhos brilhando com uma determinação que tocou o coração de Miguel. Enquanto conversavam, Miguel não pôde deixar de notar como Mariana tinha se tornado uma parte essencial de sua vida. Ele se lembrou da primeira vez que a conheceu, de como sua humildade e força o impressionaram. Mas agora, com a realidade de sua vida se desenrolando, ele se sentia incapaz de proteger Mariana das feridas que a sociedade poderia infligir. O dia seguinte trouxe uma nova reviravolta. Mariana estava no jardim da mansão, cuidando das flores que ela havia plantado. O sol iluminava seu rosto, e Miguel a observava pela janela, admirando sua beleza e a paz que ela irradiava. Mas a tranquilidade foi interrompida quando ela entrou em casa, a expressão preocupada. Miguel, precisamos conversar. É sobre algo sério.
A seriedade em sua voz fez o coração dele disparar. Claro. O que aconteceu? Ele a chamou para se sentar, percebendo que a leveza do momento havia desaparecido. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Eu estou grávida. As palavras saíram de sua boca como uma flecha, atingindo Miguel com força. Grávida. A palavra ecoou em sua mente, e ele se levantou, sem saber como reagir. Mariana, você tem certeza? Como você se sente sobre isso? Ela olhou para ele, seus olhos cheios de insegurança. Eu estou assustada. Não sei como isso vai mudar tudo entre nós. E se você não quiser essa criança? E se isso for um fardo para você? Miguel sentiu um aperto no peito. Mariana, eu não posso negar que estou surpreso, mas isso não muda o que sinto por você. Quero estar ao seu lado, independentemente do que aconteça. Nós podemos enfrentar isso juntos. Ela parecia um pouco mais aliviada, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Você realmente acha que consegue lidar com isso? A sociedade vai nos julgar, e eu não quero ser vista como uma interesseira. Não quero que isso estrague o que temos. Esqueça o que a sociedade pensa. O que importa é nós dois e a vida que estamos construindo. Se você quiser, eu vou cuidar de você e do nosso filho, disse Miguel, sua voz firme, decidida. Mariana sorriu timidamente, mas a preocupação ainda a dominava. Eu quero, Miguel, mas ainda tenho medo. E foi assim que a vida deles começou a mudar, de maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. O destino os havia colocado em um caminho repleto de desafios, e eles teriam que enfrentá-los juntos, mesmo que isso significasse lutar contra as expectativas e a pressão da sociedade. A festa que Miguel havia planejado para celebrar um novo investimento em sua empresa se tornaria o cenário de um confronto inesperado. Ele havia convidado amigos, investidores e outras figuras importantes, mas Mariana estava nervosa. Sabia que muitos dos convidados a viriam como uma intrusa em um mundo que não era o seu. No entanto, Miguel insistiu que ela fosse sua parceira naquela noite. Você é a mulher que eu amo, e ninguém vai me impedir de mostrar isso, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Mas e se eles não aceitarem? Perguntou Mariana, sua voz tremendo levemente. Então, que se dane. Hoje é sobre nós. Eu não me importo com o que pensam, respondeu Miguel, admirando a força dela. A festa começou, e o salão estava repleto de risos e conversas animadas. Mariana se sentia deslocada, mas a confiança de Miguel a encorajava. Enquanto ele cumprimentava os convidados, ela observava, tentando se adaptar ao ambiente. Porém, os olhares de desaprovação não tardaram a surgir, e ela logo percebeu que muitos sussurravam sobre ela, questionando sua presença e suas intenções. Miguel, percebendo a tensão no ar, se aproximou dela. Você está bem? Perguntou, preocupado. Não sei. Miguel. Sinto que todos estão me julgando. Eles não entendem o que temos. Eu não sei se consigo ficar aqui. Mariana estava à beira de se retirar, mas Miguel a segurou firmemente pelo braço. Não. Vamos ficar juntos, e eu vou te apresentar a todos. Você não está sozinha. Ele olhou nos olhos dela, transmitindo segurança. Quando Miguel a apresentou, o ambiente ficou tenso. Algumas pessoas sorriam, mas outras trocavam olhares de desprezo. Mariana sentiu seu coração acelerar, e uma voz dentro dela dizia que era uma batalha perdida. Mas Miguel, determinado, começou a falar sobre seus planos e a importância de Mariana em sua vida. Mariana é uma parte fundamental do que sou hoje. Ela me fez enxergar a vida de uma maneira diferente, e eu sou grato por isso. Não importa o que digam, eu escolho estar com ela. A de Marianação
Foi como um choque para os convidados. Os murmúrios aumentaram, e Mariana sentiu que o peso do olhar da sociedade estava sobre eles. Miguel, percebendo a tensão, se virou para ela e sussurrou: Estamos juntos nisso. Não se esqueça. Você é mais forte do que imagina. A pressão era palpável, mas Mariana decidiu que não seria mais uma vítima do julgamento alheio. Ela se virou para a multidão, com uma voz mariana, declarou: Eu sou Mariana. Estou aqui porque amo Miguel. Não sou uma interesseira, e não sou menos do que ninguém aqui. Estou aqui para ficar ao lado dele, independentemente do que todos pensam. A sala ficou em silêncio, e Miguel sorriu, orgulhoso. Ele sabia que aquela era uma batalha que eles não poderiam vencer sozinhos, mas juntos eram invencíveis. Mariana havia se revelado, e a partir daquele momento, eles lutariam por seu amor, desafiando tudo e todos que tentassem separá-los. A manhã seguinte à festa ainda estava envolta em um manto de tensão e incertezas. Miguel, sentado à mesa de café da manhã, olhava pela janela da mansão. A luz do sol filtrando-se através das folhas das árvores que cercavam a propriedade. Ele sentia o peso das expectativas da sociedade em seus ombros, um fardo que parecia insuportável após a revelação da noite anterior. Mariana, ainda em seu próprio mundo de preocupações, entrou na sala, seu olhar um tanto distante. Ele percebeu que ela trazia consigo a mesma angústia que o atormentava. Bom dia, disse ela, tentando sorrir, embora o gesto parecesse forçado. Bom dia, Mariana, respondeu Miguel, mantendo o tom suave. Você está bem? Ela hesitou, olhando para o chão. Estou tentando processar tudo o que aconteceu. As pessoas, elas não entendem. Miguel suspirou, lembrando-se das expressões de desdém e julgamento que Mariana havia enfrentado na festa. Eu sei. Mas não podemos deixar que isso nos afete. O que importa é o que nós sentimos um pelo outro. Mariana o encarou, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e insegurança. E se isso não for suficiente? E se as pessoas continuarem a nos atacar? Ele se aproximou, tomando suas mãos entre as suas. Então enfrentaremos isso juntos. Eu não vou me deixar intimidar. Você é a única coisa que eu realmente quero ao meu lado. Nesse momento, a determinação de Miguel cresceu. Ele decidiu que não podia mais viver sob a pressão das aparências. Era hora de tomar uma atitude corajosa, algo que ele sempre hesitou em fazer. Ele não queria mais esconder Mariana. Não queria que ela se sentisse como uma intrusa em sua vida. Eles mereciam mais do que isso. Vamos sair, disse Miguel, puxando Mariana para perto. Quero que você conheça o mundo fora dessas paredes. A vida não pode ser apenas uma série de eventos sociais e obrigações. Mariana olhou para ele, surpresa. Aonde você quer ir? Para um lugar onde possamos ser nós mesmos. Sem rótulos, sem julgamentos. Ela sorriu, um brilho de esperança surgindo em seus olhos. Eu adoraria. Enquanto se preparavam, Miguel não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele não sabia, mas a pressão que ele havia deixado de lado estava prestes a se manifestar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Naquela tarde, enquanto caminhavam em um parque afastado da cidade, Miguel e Mariana desfrutavam de momentos que pareciam simples, mas que eram profundamente significativos. O sorriso de Mariana iluminava seu rosto, e ele sentia a liberdade que tanto desejava. Eles conversaram sobre sonhos, sobre o futuro. Pela primeira vez, Miguel sentiu que o peso do mundo estava se dissipando. Você já pensou em como seria nossa vida juntos, longe de tudo isso? Ele perguntou, olhando nos olhos dela. Às vezes, Mariana admitiu, um sorriso tímido nos lábios. Mas eu não sei se é realista. Temos tantas coisas a enfrentar.
Podemos enfrentar tudo isso. Eu não tenho medo. Miguel segurou a mão dela firmemente. E eu não quero mais viver essa mentira. Estou cansado de esconder quem eu sou, de esconder você. Nesse momento, o telefone de Miguel vibrou no bolso. Ele hesitou, mas finalmente o retirou. Ao ver o nome no visor, seu coração disparou. Era Luiz, seu ex-parceiro de negócios, alguém que sempre tinha interesses escusos. Miguel atendeu, sabendo que a conversa não seria boa. Miguel, Luiz começou, sua voz tão fria quanto o aço. Ouvi algumas novidades sobre você e a sua funcionária. Você realmente acha que pode manter essa farsa por muito tempo? Ela não é uma farsa, Luiz. É a mulher que eu amo. Miguel respondeu, sua voz firme. Amor, você realmente acredita nisso? As pessoas vão falar. Você sabe disso. E eu tenho informações que podem ser muito interessantes para os jornais. Você não quer que o passado dela venha à tona, certo? Luiz ameaçou. Miguel sentiu uma onda de raiva. Você não tem o direito de usar o passado de Mariana para me intimidar. Se você tem algo a dizer, então venha e diga na minha frente. Eu não preciso disso. Você está prestes a perder tudo, Miguel. A sua reputação, a sua fortuna. Pense bem, antes de se deixar levar por essa paixão passageira. Desligou o telefone, sua mão tremendo de raiva. Mariana percebeu a mudança em seu comportamento imediatamente. O que foi? Perguntou ela, preocupada. Foi Luiz, ele disse, a voz carregada de frustração. Ele está tentando me intimidar. A todo custo. Ele está por trás das cartas anônimas. Mariana. Ele quer nos separar. Mariana sentiu um frio na espinha. O que vamos fazer? Miguel respirou fundo, sua determinação ardendo ainda mais. Vamos expor ele. Não podemos deixar que ele nos controle. Vamos mostrar a verdade, não só sobre nós, mas sobre ele também. Mariana assentiu, admirando a coragem de Miguel. Estou com você. O que precisamos fazer? Precisamos reunir provas, expor suas trapaças. Ele não vai sair impune desta vez. Os dois passaram os dias seguintes investigando o passado de Luiz, procurando informações que pudessem desmantelar suas mentiras. O clima de tensão os uniu ainda mais. Enquanto enfrentavam as dificuldades, o amor entre eles se tornava mais forte. Finalmente, o dia da confrontação chegou. Miguel e Mariana se encontraram com Luiz em um café elegante no centro da cidade, um local que ele sempre considerou seu território. Luiz estava sentado à mesa, uma expressão arrogante em seu rosto. Então, decidiram se encontrar em público. Coragem. Eu gosto disso, Luiz provocou, olhando para Mariana com desdém. Não estamos aqui para brincar, Luiz. Vamos encerrar isso de uma vez por todas, Miguel disse, sua voz firme. Encerrar? Com o quê? Com essa história de amor impossível. Você realmente acha que pode ser feliz com ela? Luiz riu. Mas Miguel não se deixou abalar. Eu não sou mais a presa fácil que você acredita que sou. Tenho provas do que você fez, e vou expor tudo. Luiz se recuou, a expressão em seu rosto mudando para uma mistura de raiva e medo. Você não pode fazer isso. Você não sabe com quem está lidando. Eu sei exatamente com quem estou lidando. E você não tem poder sobre mim ou sobre Mariana. Agora, você pode escolher. Podemos resolver isso civilizadamente, ou eu vou aos jornais. A escolha é sua. O silêncio no café se tornou palpável. Mariana, ao lado de Miguel, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ela olhou para Luiz, percebendo que o homem que antes a intimidava agora estava prestes a ser desmascarado. Você não vai se sair bem, Miguel. Eu sempre soube como jogar esse jogo, Luiz disse, sua voz amarga. Eu não preciso mais jogar.
Eu só quero ser feliz ao lado de Mariana. Miguel respondeu, com confiança. Com a pressão em cima dele, Luiz não teve escolha a não ser se retrair. Ele sabia que havia perdido a batalha. Você vai se arrepender disso. Ele sussurrou antes de se levantar e sair do café, sua arrogância agora substituída pela impotência. Miguel e Mariana se entreolharam, um sorriso de alívio e triunfo estampado em seus rostos. Nós conseguimos, ela disse, a emoção transbordando. Sim, e agora somos livres, Miguel respondeu, puxando-a para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Naquele momento, sentiram que todas as amarras do passado haviam sido quebradas. O amor que havia nascido entre eles era forte o suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Juntos, eles estavam prontos para escrever uma nova história, um futuro repleto de possibilidades e amor verdadeiro, longe das sombras e das pressões que antes os mantinham separados.